Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 atividades simples e incríveis para você trabalhar a coordenação motora de um jeito muito divertido com a sua criança. Você vai ver como alguns recursos simples com coisas que a gente tem em casa podem se tornar brincadeiras e jogos incríveis para trabalhar a coordenação motora e ajudar o seu filho no desenvolvimento dessa habilidade tão importante. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Júlia Lavor, sou pedagoga e neuropsicopedagoga. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai ajudar a sua criança, sendo seu filho ou aluno, a desenvolver a coordenação motora fina de um jeito muito leve e divertido, com 7 recursos muito simples que provavelmente você tem aí em casa. Talvez você tenha vivido algumas situações que eu também já passei por aqui. Por exemplo, quando você oferece uma atividade para sua criança e ela simplesmente rejeita sem nenhum motivo aparente, ou quando você oferece um recurso e ela quebra ou joga longe. Muitas vezes a gente acha que essas reações são puramente birra, mas em alguns momentos essas situações acabam revelando uma dificuldade que está lá atrás, na verdade um sentimento de insegurança que muitas vezes é por conta de uma dificuldade na coordenação motora fina. E nesses casos não adianta a gente ter uma abordagem diferente se a gente não atacar justamente a causa dessa reação. E como com os meus alunos eu já passei muito por isso, já tive várias situações muito desafiadoras que eu tive que parar tudo e trabalhar a coordenação motora justamente para dar esse sentimento de segurança para as minhas crianças conseguirem fazer as atividades de registro. Foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês com vários recursos, coisas simples que a gente tem em casa, mas que realmente dão certo, que ajudam muito na coordenação motora e que as crianças super aprovam. Com os meus alunos eu já passei por várias situações muito desafiadoras em que eu tive que testar vários recursos e de longe esses foram os que mais funcionaram para mim, então espero que ajude você também. E não deixe de assistir esse vídeo até o final porque eu tenho um presente para você. Então eu separei para vocês 7 recursos muito legais e muito simples que ajudam muito na coordenação motora fina, mas na verdade vão ser mais do que 7 ideias, porque dentro de cada ideia, de cada recurso, vocês vão ver que eu fui criando algumas variações que vão dar aí várias ideias para vocês. Então já pega papel e caneta e anota tudo, porque eu tenho certeza que todos esses materiais vão te ajudar muito por aí. Bom, para nossa primeira ideia, você vai precisar somente de 2 copos e um pouco de água. Quer recurso mais simples do que esse, né? Além de trabalhar a coordenação motora fina, também ajuda muito a trabalhar a concentração, a atenção sustentada. Então eu vou mostrar para vocês, e o nome desse recurso é transferência de líquido. É muito utilizado no método Montessori, inclusive nas escolas que eu estudei, nas escolas montessorianas, a gente fazia muito essa atividade e é um recurso assim também que acalma, é muito gostoso de fazer, as crianças amam. Então, geralmente eu uso essa atividade dentro de uma bandejinha de plástico e eu vou explicar para vocês melhor por que a gente usa a bandeja, mas primeiro vamos entender como que funciona essa atividade. Você vai precisar de 2 copos e aí nesse caso você tem que pensar na idade da sua criança, se ela já consegue utilizar copos de vidro ou se você vai optar pelos copos de plástico. É legal que sejam copos translúcidos, né, para que dê para ver o líquido do lado de dentro. E aí você pode ir dificultando aos poucos, caso você queira começar com copos mais leves, depois copo de vidro que é um pouquinho mais pesado, com certeza também fica um pouquinho mais difícil. Eu geralmente coloco dentro da água um pouquinho de corante alimentício, esses corantes que a gente compra no mercado mesmo. Em relação ao corante, eu sempre dou preferência para a cor azul, porque é uma cor que também transmite calma, ajuda na concentração, então se eu puder escolher eu sempre escolho o azul, mas aí fica na sua preferência. E a ideia dessa atividade é simplesmente você despejar um pouco desse líquido dentro de um dos copos e trabalhar com a sua criança o movimento de passar o líquido de um copo para outro. Tem algumas coisas que você pode utilizar para variar essa atividade, como por exemplo utilizar, lógico, uma bacia maior e trabalhar, ó, com a esponja, transferindo o líquido, só que com a esponja. Você pega o líquido numa bacia e despeja na outra. Isso também ajuda muito a trabalhar os músculos das mãos, né? A refinar os músculos das mãos. E você também pode facilitar ou dificultar essa atividade de acordo com as variações que você faça. Por exemplo, você pode facilitar com a ajuda de um funil, alargando a boca do copo com o funil. Então, se a sua criança ainda tiver muita dificuldade para transferir o líquido, você pode fazer isso daqui que vai ajudar e vai com certeza dar um incentivo maior para sua criança. E ainda sobre essa atividade, eu queria falar mais uma coisa para vocês.
E justamente é o motivo para eu usar a bandejinha sempre com essa tarefa, porque eventualmente a sua criança vai derramar o líquido fora do copo. E quando isso acontecer, a gente vai ter uma oportunidade de lidar com a frustração, de ajudar eles a lidarem com a frustração, de errar, de jogar o líquido fora do local onde deveria. E tudo bem. Quando isso acontecer, você simplesmente vai dizer para ele que tá tudo bem errar, que a gente vai resolver essa situação como? Tirando os copinhos da bandeja e retornando o líquido para dentro do copo. Então isso ajuda as crianças a saberem como lidar com a frustração de errar, de cometer um erro e saber que tá tudo bem, é só ela consertar e retomar a atividade. O importante aqui é a gente encarar esse momento com naturalidade, explicando o que ela deve fazer para contornar aquela situação. A segunda ideia é uma atividade muito gostosa, muito prazerosa também, as crianças amam, que é trabalhar com miçangas. Então como que a gente vai trabalhar com esse recurso? E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente for escolher esse recurso é buscar miçangas que sejam um pouquinho maiores, né? Que tenham um espaço para passar o fio ou o que seja que você vai passar. Isso vai ajudar a sua criança a começar pelo mais fácil. Então, como é muito difícil às vezes passar um fio dentro de uma miçanga com um buraco muito pequenininho, a gente vai buscar então miçangas com esse espaço maior para passar o fio. Lembrando que eu sempre falo com vocês vão me ouvir muito falar sobre isso por aqui, comece pelo mais fácil. Já aconteceu com você de você passar horas planejando uma atividade e quando você foi aplicar, a sua criança ficou ali poucos segundos, às vezes nem um minuto, e já largou de mão? Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Já aconteceu comigo várias vezes. E na maioria das vezes isso acontece porque o desafio que a gente propôs foi grande demais. Então a gente tem sempre que pensar de que forma a gente pode oferecer um desafio menor, algo mais fácil. E aos poucos a gente vai aumentando essa dificuldade. Em relação à miçanga, é assim que funciona. Uma das coisas é escolher a miçanguinha maior. Outra questão é você escolher o fio que você vai utilizar. Porque quando a gente geralmente usa esses fios transparentes de nylon, fica realmente muito difícil conseguir passar a miçanga aqui, dependendo aí da coordenação motora que a sua criança já tenha. Então, uma ideia para facilitar é você utilizar barbante. E aí você pode colocar na pontinha do barbante um pouquinho de fita crepe para ficar mais fácil inserir as miçangas aqui, ou ainda usar um recurso muito legal, que é esse material aqui. Ele é chamado de limpador de canudo, se eu não me engano, ou limpador de cachimbo, que ele é maleável, você consegue inserir as miçangas e além disso você consegue fazer o formato de uma pulseirinha também e depois retornar ao formato inicial e refazer essa atividade quantas vezes você quiser. E além disso tudo, ele é muito mais fácil para trabalhar com miçanga, para inserir as miçangas aqui dentro. Então, se você for escolher começar com um recurso mais fácil, se a sua criança tem uma dificuldade maior na coordenação motora e você encontrar esse recurso aqui, pode utilizar ele que vai dar muito certo. Uma outra ideia para trabalhar com miçangas é aproveitar para desenvolver a noção de número e quantidade. Então você pode pegar um exemplo de um número ou um joguinho de número que você tem aí e trabalhar com as quantidades. Nesse exemplo aqui, olha, a gente consegue relacionar o número à quantidade de miçangas que a gente vai inserir aqui em cada barbante. A ideia número 3 parece com aquela brincadeira pedra, papel e tesoura? Pois é, papel, tesoura, cola, tinta, recursos que com certeza você tem aí e que a gente pode utilizar para trabalhar a coordenação motora sim. E por mais que às vezes a gente ache que é simples demais, mas as crianças amam e sempre dá muito certo. Você pode utilizar papel de todos os tipos, papel crepom ou de outro tipo também, trabalhar rasgando o papel, fazendo bolinha de papel, trabalho com colagem. Só esse movimento de rasgar o papel já trabalha o movimento de pinça, também fortalece os músculos das mãos, trabalha o tônus muscular. Isso tudo vai ajudar muito a sua criança, principalmente no momento de escrita. Então pode sim utilizar esses recursos que dá muito certo e as crianças amam. Outra ideia muito legal é você trabalhar com tinta e cotonete. A gente nunca pensa nesse recurso
recurso, como algo pedagógico que a gente pode utilizar com a criança, mas relacionado à higiene pessoal. Mas realmente é muito legal, as crianças amam e dá super certo trabalhar como se fosse um pincel. Agora, se você preferir trabalhar com o dedinho com tinta, com um pincel mesmo, fica à vontade. Tem várias ideias que a gente pode utilizar com cola com alguma farinha para fazer um alto relevo. É sempre legal a gente optar por texturas diferentes, né? Trabalhar bastante os sentidos nesse momento, além de tornar a atividade muito mais interessante, ajuda aí na fixação da memória desse aprendizado. Com esses recursos, você pode aproveitar para trabalhar um monte de coisa. Número e quantidade, formas geométricas, tem aí uma infinidade de conteúdos que você pode incluir no meio dessas brincadeiras. Cores, né? Tem tantas ideias que a gente pode utilizar e ao mesmo tempo trabalhar a coordenação motora fina. A quarta ideia, muito divertida também, é trabalhar com pregador de roupa. E além de incluir a sua criança nesse momento de vida prática, te ajudando a estender as roupas, você também pode utilizar esse recurso como material pedagógico para trabalhar a coordenação motora fina. E uma das variações dessa ideia é trabalhar com o pregador para classificar cores, né? Separar pregadores por cor. E aí você pode utilizar recursos simples como esse aqui para ajudar a sua criança a fazer esse movimento aqui de pega no pregador, além de trabalhar a força e o tônus muscular, porque geralmente você tem que fazer uma forcinha maior para abrir o pregador. Além disso, você também está trabalhando o movimento de pinça que ajuda a criança a fazer a pega no lápis da maneira correta. E nesse exemplo aqui, além de trabalhar a cor amarela, a gente também está preenchendo os raios do sol. E aí você pode trabalhar com o personagem, cabelinho do personagem, colocando o cabelinho, trabalhar com a classificação das cores também. Você também pode aproveitar o pregador para trabalhar a noção de número e quantidade, relacionando um número a uma quantidade específica de pregadores. Além de coordenação motora, você está trabalhando aí essa habilidade muito importante, muito necessária para o momento da alfabetização também. E outra ideia com o pregador é trabalhar com os pompons. Esses pompons são tão gostosos e a gente tem várias formas que a gente pode utilizar. Além de fazer esse movimento simplesmente de pega, a gente pode também fazer a classificação por cor, ou você pode relacionar número e quantidade com pompons, e é uma ideia muito bacana. Agora, uma variação dessa atividade com pregador. Se você tiver uma pinça, essa atividade fica muito mais fácil. Então, para as crianças que têm uma dificuldade maior na coordenação motora fina, você pode optar por começar com uma pinça simples. Essa pinça aqui eu comprei como uma pinça de gelo, e aí você pode utilizar nessa atividade pegando os pompons, classificando por cor, como a gente falou. A quinta ideia é trabalhar com alinhavo, utilizando o alinhavo para trabalhar a coordenação motora fina, além de ajudar muito na concentração, na atenção sustentada e também na percepção visual, porque a criança vai ter que ter muita atenção para conseguir passar a linha por entre esses furinhos. Esse material você pode fazer tanto dessa forma como eu utilizei, eu imprimi e plastifiquei, ou você pode fazer com caixa de papelão, com color set, alguma coisa mais firme, para que a criança consiga fazer esse movimento de alinhavo. Para a cordinha que você vai utilizar, nesse caso aqui eu estou usando o barbante, com aquele truque da fita crepe na pontinha, mas seria muito legal se você conseguisse usar cadastro de tênis, que fica até mais fácil para a criança, como ele é maior e a gente pode utilizar aqueles cadastros coloridos, fica muito mais fácil para a criança fazer esse movimento de alinhavo. E uma coisa muito legal da gente sempre se lembrar é valorizar o momento em que a criança consegue concluir uma dessas atividades. Então, por exemplo, quando ela terminar um alinhavo, valoriza. Nossa, como ficou lindo, tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir. Vamos mostrar pra vovó, vamos mostrar pro papai. E sempre valorizar esse momento, fazer festa, aumentar a autoestima. Isso ajuda muito na motivação também. Com o alinhavo você pode variar as imagens, trabalhar com diversas imagens, sempre muito colorido, interativo. Esse daqui a criança pode brincar de aviãozinho também e aproveitar esse momento de brincadeira para trabalhar a coordenação motora fina também. A ideia número 6 é trabalhar com garatujas. Quem me acompanha já sabe que eu falo muito sobre as garatujas quando a gente pensa na grafomotricidade, nos movimentos em que a criança vai precisar
já utilizar na escrita e que a gente pode começar a preparar ela seguindo uma sequência do mais fácil para o mais difícil, começando com linhas retas, passando por linhas transversais, linhas curvas, desenhos circulares e espirais. Tudo isso vai ajudar muito a sua criança na escrita e essa é a única ideia que eu trouxe aqui, que a gente pode utilizar com registro, como um registro, com recursos como canetinha. Esse daqui eu tô mostrando para vocês o piloto de quadro branco, porque como eu tô utilizando material plastificado, a gente vai poder utilizar ele para fazer e refazer várias vezes essa mesma atividade. E como os materiais são muito coloridos, divertidos, interativos, as crianças amam. E tem várias variações que a gente pode fazer com as garatujas. Uma das formas de variar essa atividade é trabalhar com o papel mesmo. Esse daqui eu peguei um color set, fiz tiras retas, garatujas retas, e no caso a gente vai trabalhar com a tesoura. A tesoura também é um recurso que a gente pode aproveitar muito, porque as crianças amam, elas já têm um interesse especial por tesoura, e aí a gente pode trabalhar com atividades mais direcionadas, mas trabalhando com a tesoura também. Outra ideia para trabalhar com a garatuja é com esses adesivos circulares, que você pode pedir para a criança ir colocando aqui, ó, e formando o desenho da garatuja. Esses adesivos sempre são um recurso muito aprovado pelas crianças, elas amam, e além disso existe sim uma dificuldadezinha em tirar o adesivo da cartela e colar no papel, e isso ajuda muito na coordenação motora, no movimento de pinça, então pode apostar nos adesivos também. A ideia número 7 é, sem dúvida alguma, a campeã entre as crianças. As crianças amam massinha, a gente sempre tem em casa. Tem várias receitas caseiras que a gente pode fazer massinha também. E esse recurso ajuda muito, muito mesmo na coordenação motora, no fortalecimento dos músculos das mãos e trabalhando o tônus muscular ou regulando o tônus muscular. É muito comum, por exemplo, crianças que pegam no lápis de uma forma e fazem muita força para fazer um registro ou para desenhar ou para escrever. Isso faz com que a mão doa, ou seja, ele faz força demais, ele não consegue regular essa força, esse tônus na hora de fazer esse registro. Ou por outro lado, crianças que têm pouca força não conseguem regular também esse tônus e essa força e acabam fazendo um registro tão fraquinho que a gente não consegue nem ver. Isso prejudica também na percepção visual do que ela está escrevendo ou desenhando. E a massinha ajuda muito nisso. Então, se você tem uma criança aí que ele faz muita força na hora de escrever, você pode procurar utilizar com ele massinhas mais molinhas, ou seja, essas massinhas mais novas, assim que a gente compra, que elas estão bem macias. E aí você vai explicar para ele que ele tem que fazer uma força um pouquinho menor para conseguir brincar com essa massinha, senão ela escorre pelos dedos e não dá muito certo. E com as crianças que têm pouca força na hora de fazer esse registro, que fazem um risco muito levinho, você pode trabalhar com massinhas mais durinhas, ou seja, deixar ela endurecer um pouquinho e utilizar essa massinha com a sua criança, porque assim você vai estar forçando ela a fazer uma força um pouco maior para trabalhar com essa massinha um pouquinho mais dura. E com a massinha é muito legal que a gente ensine a nossa criança a fazer os movimentos básicos, fazer o movimento da bolinha, fazer uma bolinha, fazer uma cobrinha, né? O movimento de fazer uma cobrinha. Isso tudo ajuda demais na coordenação motora, além de ser super interativo, é muito sensorial, é gostoso, dá uma acalmada, né? Até mesmo quando eu tô com meus alunos eu gosto de ficar do lado. Você pode utilizar a massinha para fazer bolinhas, relacionar números a quantidades, fazer formas geométricas, fazer animaizinhos. Tem uma infinidade de coisas que você pode ensinar utilizando a massinha, aproveitando esse recurso. Outra forma de trabalhar com a massinha é ensinando a sua criança a fazer cobrinhas e cortando com os palitos de picolé, ou mesmo utilizando uma tesoura sem ponta. Além de ajudar a sua criança na coordenação motora fina, você também ensina ela a pegar na forma correta da tesoura. Me conta aqui nos comentários qual foi a ideia que você mais gostou, qual você vai aplicar aí com a sua criança. E presta muita atenção, todas as vezes que você for aplicar uma dessas atividades com a sua criança, não esqueça de lembrar qual é o recurso que ela mais gosta, qual ela mais se interessa, quais são os materiais que estão mais dentro do cotidiano dela, da vida dela, que ela tá mais acostumada. E além disso, não deixe de pensar no tempo de aplicação. Então dê prioridade para trabalhar com tempos mais curtos, fazendo intervalos entre eles e retomando. Eu sei que isso vai ajudar muito também na aplicação, na concentração da sua criança e na motivação dela em realizar todas essas tarefas. E eu fiquei aqui pensando
procurando uma maneira como eu pudesse te ajudar ainda mais, além de todas essas ideias, e eu resolvi disponibilizar esses recursos aqui para que você também possa baixar, imprimir e aplicar aí com a sua criança em casa. Então, como eu sei que esses recursos aqui são um sucesso entre as crianças, eu deixei um link para que você possa baixar aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, clica no link, baixa o seu material. Eu deixei disponível esse das garatujas e também esses modelos aqui de alinhavo para que você possa baixar, imprimir e aplicar aí com a sua criança. Mas não deixe de fazer isso agora, porque eu não sei até quando esse link vai funcionar, até quando eu vou conseguir deixar esse material aqui para vocês. Então aproveita o meu presente e já aplica hoje mesmo com a sua criança em casa. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber sempre as notificações quando sair um vídeo novo. Me conta aqui nos comentários também se você gostou desse vídeo, quais são os temas que você quer ver por aqui, e compartilha com outras mamães e professoras que com certeza vão aproveitar muito essas ideias. E eu te vejo no próximo vídeo.